O cooperativismo trabalha na complementaridade entre o social, o econômico, o ambiental. E existe uma tendência de nós focarmos só no econômico, considerarmos que sem o econômico não tem o social, não tem o ambiental. E tem controvérsias aí, formas diferentes de interpretar esta afirmação. No entanto, quando nós olhamos para uma cooperativa, a gente se depara com fatores que a gente precisa se preocupar mais, ou valorizar mais, ou investir mais. Marcos, na tua média de desempenho, o que tu sentiu que a gente precisa olhar com mais atenção aí nas cooperativas da agricultura familiar? Alcedir, 6 áreas, cada uma tem o seu foco específico. Eu quero que vocês prestem atenção nesse gráfico aqui. É um gráfico de linhas que mostra aonde está o desempenho ruim dessas cooperativas. E fica claro que o maior desempenho ruim, a maior fragilidade está na gestão organizacional. Não que as demais estejam com desempenho ruim muito baixo. A gente tem na gestão de recursos humanos uma área com 60%, finanças e custos uma área com mais de 50%, mas na gestão organizacional a gente tem uma área quase chegando a 80%. Explica para nós, esse gráfico mostra o inverso, mostra aquilo que está ruim, ele não está ali para medir positivo. Mostra aonde que estão as maiores fragilidades. Muito bem. Então a linha mais alta está na gestão organizacional. E foi esse olhar aliado à percepção, às rodadas nas cooperativas, que me fez ter vontade de olhar mais de perto essa área de gestão organizacional, que é isso que a gente vai fazer agora. Destacando, pessoal, nós trabalhamos então no PEC-Sol, aprimoramento da gestão e da governança. Gestão organizacional está vinculada com as duas áreas, mas principalmente essa capacidade de governança do empreendimento e as condições como nós olhamos de forma integrada e sistêmica o todo da cooperativa a partir das pessoas e da sua estratégia de organização. Né? Isso é bacana se falar porque no primeiro Mais Gestão a área chamava-se Gestão Organizacional e no segundo Mais Gestão essa área passou a se chamar Governança. Então, houve também essa preocupação de adequação da nomenclatura no segundo Mais Gestão. Essa área de gestão organizacional ou de governança, ela é dividida em 5 sub-áreas. A gente vai olhar um pouco de cada uma dessas 5 sub-áreas para ver aonde estão as fragilidades de acordo com o diagnóstico. Observando essa tabela aqui, a gente vai perceber que dentro da sub-área estratégia organizacional, a gente tem ali a coluna dos limites presentes na cooperativa. E o primeiro ali, não elabora, monitora e executa planejamento estratégico, é uma realidade em 20 dos 25 empreendimentos. 80 e tanto por cento? É muito complexo você pensar num negócio a longo prazo se você não elabora, não monitora e não executa um planejamento estratégico. Em 17 dos 25 empreendimentos, não havia metas econômicas, metas financeiras e comerciais. Então, para quem não tem uma meta, para qualquer lugar está valendo. E é nessa onda que a gente acabou percebendo que cooperativas iniciaram as atividades e em 2, 3 anos tiveram que fechar porque estavam endividando os agricultores. O quadro mostra as demais fragilidades, mas vamos focar nas mais proeminentes em cada uma das sub-áreas. A segunda sub-área, que é a estrutura organizacional, mostra que em 23 dos 25 empreendimentos não existem procedimentos e manuais com instruções operacionais. Então não tem um regimento interno, não tem procedimentos, não tem ritos estabelecidos para se conduzir empreendimento. 23 de 25, é quase que todos. Quase a totalidade, não tem processos, né? Em 21 dos empreendimentos não há organograma geral. No meu entendimento, não ter organograma não é o principal problema, mas ele é um sintoma de que não tem as definições, não tem as incumbências bem organizadas, que é o problema que está na linha de cima. Em 22 empreendimentos não existem definidas as linhas de autoridade e responsabilidade dentro do empreendimento. E em 18 desses 25 empreendimentos não tem diferenciação entre a área produtiva, comercial e gerencial. Quer dizer que o produtor é quem comercializa, é quem gerencia.
Não estou falando que isso é de todo ruim, mas chega um certo momento que o empreendimento precisa, não é profissionalizar, mas é que uma pessoa se dedique mais a uma ou a outra atividade. A próxima sub-área, que é sobre avaliação e controles estratégicos, a gente tem uns números um pouco menos assustadores. 16 empreendimentos dos 25 não monitoram e avaliam os resultados. E 11 não utilizam sistema de informação gerencial informatizado. Mediante o cenário da área de gestão organizacional, esses são os números menos alarmantes. Mas isso não nos faz ficar tranquilos com essas informações. Por exemplo, não monitorar e não avaliar os resultados é muito grave. Não utilizar um sistema de informática, beleza, você pode fazer a gestão num caderno para começar, pode fazer numa planilha Excel, mas conforme o negócio vai crescendo, precisa de organização de informação. Sem informação não se gerencia. Só pegando os 3 primeiros, né, Marcos? Um planejamento não resolve tudo numa cooperativa, assim como um regimento, uma resolução também não, e assim como o controle também não. Agora, se esses 3 itens não estão implantados ou minimamente não são verificados de uma forma ordenada, a tendência nossa é cair no imediatismo, né? Corrigir problemas, sair matando cachorro a grito, tentando achar solução para aquilo que acontece no dia a dia, e aí dificulta o passo a passo de forma mais qualificada. Agora, destacando um ponto, falou, como que a gente se torna com know-how em alguma coisa? A gente dedica tempo. Quando dedica tempo, a gente se especializa. E a gente é respeitado não pelo nome que ele carrega, mas pelo nosso nível de especialidade. Talvez a partir só desses 3 itens, né? Caberia que cada podia dar uma olhada para si próprio. Um planejamento de gaveta não adianta, né? Mas se nós tivermos um planejamento pequeno que seja, mas que possa ajudar a gente a ficar melhor, minimamente monitorado e com condições de avançar, a gente tem chances de usar isso como uma oportunidade. O Planejamento Estratégico da Cooperativa é um livro dessa grossura. Assim. Tá certo? Né? Não sei. Mas talvez um planejamento de uma folha com 5 ações e que todo mês eu revisite essas 5 ações, avalie se consegui executar, se não conseguir, qual foi o problema, o que deu errado, e que isso vire hábito, vire rotina, as coisas começam a funcionar a passos pequenos, mas a passos sólidos. E eu acho que isso é muito importante. Correto. A mesma coisa da questão dos regulamentos das resoluções, né? O que a gente percebe é que nós vivemos num patriarcalismo, num presidencialismo, e que alguém precisa decidir em nome de alguém quase que constantemente. Se nós temos um regulamento, um regimento, as coisas podem ser mais fáceis, né? Ao menos eles são elaborados de forma participativa e existe uma chance de não ficar delegando tudo para o presidente, que vai ter uma regra mínima para seguir no seu cotidiano, né? E tirar também as concepções de que lá o presidente manda. E a gente perde a oportunidade de tornar isso mais participativo, né? E no mínimo seguir regras que ajudem, inclusive, a ser mais democrático e mais justo. Alguns gestores de cooperativa me falaram que não precisa ter um regimento, porque a gente tem o estatuto. Mas é bacana frisar que o estatuto é um documento que você não modifica a qualquer momento. Precisa de uma assembleia, precisa de ata, de registro, de advogado e tal. Já um regimento interno você faz, aprova com os cooperados. Conselho delibera. Ele fica valendo até o momento que precisa modificar. Aí refaz ele. São documentos que se modificam. Mas ter um estatuto em si não garante esses procedimentos operacionais que facilitam a gestão do empreendimento. A mesma coisa que você falou dos processos. No item anterior a gente percebeu que muitas vezes não tem um processo, uma rotina dentro da cooperativa. E isso também pode ser considerado um dificultador para a gestão e para a organização, até para qualificar o planejamento, né? A gente chega na cooperativa e não sabe o que faz primeiro, se não estabelecer uma rotina diária. Com certeza. E como fazer isso sem pessoas, por exemplo? Sem alguém... Voltamos lá atrás na questão dos recursos humanos. Que nos ajude a tocar empreendimento. Pode ser um funcionário, mas pode ser um diretor. Mas tem que ser alguém que esteja ali minimamente disposto a fazer isso. E ter alguém minimamente disposto a fazer, eu lembro da juventude. Sim. E quando eu lembro da juventude, eu vejo essa informação que me deixa um pouco preocupado. 20 das 25 cooperativas não possuem estratégia para fortalecer a participação dos jovens
e das mulheres. Ah, Marcos, tu está dizendo que não existem jovens e mulheres na gestão das cooperativas? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que esses dados revelam que não existe estratégia para isso. E é algo que pode impactar os nossos empreendimentos na questão da sucessão, por exemplo. Principalmente, né? Já conversando com o jovem, eu falava, por que tu não participa na cooperativa? Ele falou, porque eu vou lá e o pessoal me diz o que fazer. E eu tenho ideias, eu tenho propostas, eu geralmente não sou ouvido. Então, talvez um desafio para nós, diretoras de cooperativas, é deixar o jovem falar, deixar o jovem propor, deixar ele inovar. Porque depois que ele passa dos 30, a gente acha que está mais esperto ou que está mais maduro e geralmente deixa de acolher as inovações que os jovens podem produzir nas cooperativas. Assim como as particularidades do sexo feminino, que muitas vezes é subutilizado quando temos aí um enorme potencial de gênero e geração nas cooperativas. A comunicação da cooperativa. Outro ponto. Tanto interna quanto externa. 14 dos 25 empreendimentos não utilizam folder ou outras mídias para divulgar suas atividades. E essa divulgação pode ser para fora do empreendimento, para a sociedade, para o mercado, mas pode ser a comunicação interna, o associado conhecer o que a cooperativa tem. E essa divulgação pode ser desde um mural com as informações financeiras disponíveis ou um informativo que circule mensalmente. Então, 14 dessas 25 empreendimentos não faziam nada disso. E eu acredito que a utilização da comunicação reforça os princípios do cooperativismo de gestão democrática, de participação, de relações com a comunidade. Falava o Walter Franz, né? Se não tiver comunicação, a tendência é nós diminuirmos muito a fidelidade social. A comunicação qualificada ajuda a gente a ter governança, que é a gestão organizacional das cooperativas. Mas isso tudo tem a ver com o quadro social. E a organização do quadro social, ela também fica a desejar esses dados quando a gente vê que em 22 das 25 cooperativas, a pergunta fala departamento, mas não havia uma pessoa ou uma figura responsável por fazer o relacionamento do cooperado com o empreendimento. Quando a gente via a expressão departamento, a gente imagina uma empresa grande, uma cooperativa grande. Nas cooperativas de agricultura familiar, talvez não vai ter um departamento de relação com o cooperado, mas é bacana que o cooperado saiba quem é a pessoa, quem é o elo, quem é o representante, que ele pode chegar lá, conversar e tentar resolver as suas situações. Porque a tendência vai acumular tudo no presidente. E o presidente é um só. E tem muitas outras atribuições, e isso precisa ter a divisão de tarefas e a gestão participativa, e a gestão participativa começa na própria direção, que geralmente tem 6 ou 10 integrantes, e que muitas vezes não colaboram, por N motivos, com o andamento do empreendimento. E isso pode passar também pela falta de disponibilização de formação, de capacitação para o quadro diretor. E é isso que estamos aqui, de uma maneira bem simples, tentando colaborar com o PECSOL e passar algumas informações que auxiliem na formação e na capacitação desse quadro gestor das cooperativas, que, nos dados do meu estudo, em 12 dos 25 empreendimentos, não tinha nenhuma política estruturada de formação. Uma política estruturada de formação quer dizer que não tinha um planejamento de formação a longo prazo continuado. Isso não quer dizer que não façam cursos. Fazem, mas sem uma visão de longo prazo estruturada. Nesse ponto, Marcos, então, um dos itens nós destacamos do PECSOL. Primeiro, tem que ter um programa estadual de educação e formação cooperativista. Segundo, tem que ter um mínimo núcleo, um núcleo de educação. E em todo o espaço tem essa possibilidade. Terceiro, a cooperativa tem que ter um plano de formação vinculado a cargos estatutários, associados, candidatos e à comunidade. Mas não tem dinheiro. A gente pode dizer que dinheiro é a solução, não é um problema, mas dinheiro a gente consegue ter se a gente conseguir ter um direcionamento. A gente aposta em alguma coisa na cooperativa, geralmente apostamos em resultado econômico. Mas se não tiver quadro social capacitado, o resultado econômico vai ter muita dificuldade de acontecer. Então, só queria destacar com essa fala que é possível, sim, ter capacitação, ter formação, desde que a gente dê a ele a prioridade necessária.
E aí tudo isso tem a ver com gestão organizacional. Um dos motivos pelo qual eu tive a vontade de focar a avaliação na gestão organizacional foi por perceber que eram feitos muitos trabalhos na gestão de pessoas, na gestão da comercialização, na gestão financeira, na gestão industrial, mas no final das contas não tinham pessoas no empreendimento que assumissem, que quisessem levar essas atividades adiante. Então, no meu entendimento, a prioridade é trabalhar com a gestão organizacional e com a governança do empreendimento para que os diretores percebam e se sintam motivados e capazes de estar auxiliando no dia a dia do empreendimento. Não que as outras áreas não sejam importantes, mas trabalhar direto nessas áreas mais práticas e deixar o que é fundamento, a espinha dorsal do cooperativismo, eu acho que não surte o efeito desejado. Esse é o nosso desafio, né? Encontrar aquilo que motiva as pessoas, aquilo que lhe gera a ânsia de ser cooperativista. O cooperativismo é uma solução e nós precisamos só encontrar formas de fazer com que todos compreendam a sua oportunidade. No próximo bloco, vamos compreender um pouquinho das inovações que nós podemos trabalhar nas cooperativas para fortalecer a gestão organizacional desses empreendimentos tão importantes para o desenvolvimento das diversas regiões do nosso Brasil.